Graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Antes de iniciarmos a mensagem, quero dar os recados, né? Terça-feira nós temos o nosso estudo aqui das 20 para as 8 às 9h20, tá? Então quem desejar participar, só vir. Estamos já na terceira aula de hermenêutica e temos pregadores novos aí nas aulas. Então graças a Deus por isso. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, as pessoas têm vindo e tem sido abençoador esse tempo. Também quarta-feira temos o culto de oração às 20 horas. Então quero convidar você também a estar conosco para juntos orarmos, buscarmos a face do Senhor. Quarta-feira às 20 horas. Sábado temos os nossos trabalhos pela manhã e domingo nosso culto de adoração ao Senhor. Semana passada nós iniciamos essa nova série de mensagem, onde nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo a Filemon, né, ao servo Filemon. Semana passada nós vimos aqui todo o panorama da carta. Se você não viu, se você não estava presente ou não assistiu, eu quero pedir a você que você corra lá no canal da igreja, no YouTube, assista. Foi uma mensagem introdutória, onde nós falamos o local, né, onde o apóstolo Paulo estava. Ele estava preso, na sua primeira prisão em Roma. Falamos sobre o apóstolo Paulo, que ele não se considerava como prisioneiro de Roma, mas sim como prisioneiro de Cristo. Falamos sobre Filemon, sobre Áfia, sua esposa, sobre Arquipo, seu filho, o pastor de Colossos, e falamos sobre Onésimo, né, o servo, o escravo fugitivo. E refletimos então sobre a prática do Evangelho, sobre o poder do Evangelho, sobre a igualdade do Evangelho e sobre o Evangelho da graça. E falamos que Deus derruba qualquer tipo de muro onde o homem constrói, fazendo separação entre cor de pele, raça, poder aquisitivo. O Evangelho destrói esses muros e une as pessoas a uma só família, a família de Deus. E hoje nós iremos conversar e refletir mais sobre esse servo Filemon, principalmente sobre o testemunho de vida deste servo. Então hoje nós iremos refletir sobre a prática do testemunho, sobre colocar o que sabemos em prática de vida, nós exercitarmos isso dia após dia, né? Como disse um autor de um livro, nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos, o que nós colocamos em prática, né? Então muitas pessoas têm bastante conhecimento, mas não colocam em prática, e a prática gera testemunho de vida. E eu quero ler com vocês então Filemon, versículo 4 ao 7. Pode ficar sentado mesmo. Versículo 4 ao 7. Diz assim: Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você sabia que por você ser um cristão professo, as pessoas têm expectativas sobre você? Você sabia que professar Cristo, professar ser discípulo de Jesus, cria nas pessoas expectativas?
Muitas vezes elas não falam a nós, mas elas têm expectativas sobre nós. Elas aguardam algo de nós. Elas esperam algo de nós. E você já parou para sequer pensar nisso? Que alguém está de olho em você e ela tem expectativas sobre você? Ela aguarda algo de você? E é impressionante como hoje em dia, muitas pessoas não sabem dizer o que é ser um cristão. E eu não digo pessoas fora do contexto religioso. Eu digo pessoas de dentro desse contexto religioso, que fazem parte de alguma igreja, que são membros de alguma igreja, mas não sabem o que é ser um discípulo de Jesus. E o grande equívoco das pessoas é que elas acham que serem cristãos são porque apenas fazem parte de uma comunidade, fazem parte de uma denominação, fazem parte de uma igreja. Sim, isso engloba também ser cristão. Mas não é só isso. Cristianismo não é algo que possuímos. Cristianismo é algo que nós vivemos. É algo que faz parte de nós, faz parte da nossa vida. Cristianismo não é somente o que sabemos. Cristianismo é o que nós colocamos em prática. Aquilo que fazemos. E pessoas acreditam fielmente, que serem cristãs, elas podem ser cristãs por apenas conviver com pessoas cristãs. Elas podem ser cristãs por fazerem parte de uma família cristã. Tem pessoas que acreditam fielmente que ela pode ser cristã, discípulo de Jesus, porque seus pais são cristãos e são discípulos de Jesus. Pessoas acreditam que ela se domina discípulo porque ouvem músicas cristãs, porque se relacionam com pessoas cristãs, porque falam sobre assuntos cristãos, falam sobre teologia e etc. E por isso acreditam fielmente que são cristãs. Mas ser cristão vai além do que vestimos. Mas cristianismo é nossa própria pele. Faz parte de nós. É inseparável. O cristianismo está enraizado, arraigado em nós. Talvez seja por causa desse equívoco de pensamentos que as pessoas acreditam que são discípulos de Jesus apenas porque convivem no ambiente, ou porque se relacionam com pessoas cristãs, ou porque falam, escutam. Talvez seja por esse equívoco que levou uma certa feita a Mahatma Gandhi, um líder político e religioso indiano do século XX, quando foi perguntado acerca do que ele pensava sobre o cristianismo. E ele comentou que ele não tinha problemas com a pessoa de Jesus, mas ele tinha grande dificuldade na visível diferença entre Jesus e seus ensinamentos e aqueles que se diziam serem seus seguidores. As pessoas falavam, até criam, mas as suas atitudes eram diferentes. Bom, semana passada nós vimos um pouco sobre esse homem, sobre Filemão, sobre quem ele era, sobre sua família, sobre seu poder aquisitivo, e hoje nós vamos ver sobre o testemunho desse homem, quem ele é como discípulo de Jesus. Paulo, então, vai falar sobre o testemunho de Filemão, na leitura que fizemos. Paulo é pródigo nos seus elogios. Paulo não economiza elogios a Filemão. E não é porque ele está querendo algo em troca. Não é isso. É porque Paulo conhecia de fato esse homem e tinha chegado ao ouvido de Paulo quem era esse homem. Aliás, irmãos, não tem problema nenhum e não é pecado elogiar as pessoas, se esse elogio for verdadeiro da sua parte, viu? Não tem problema nenhum.
E Paulo não economiza elogio a Filemão. E Paulo faz alguns destaques, e dentro de todos esses destaques eu quero destacar 3 destaques que Paulo faz sobre esse homem. O primeiro destaque é que Paulo destaca o relacionamento de Filemão com Deus e com seus irmãos. Ele diz: sempre dou graças ao meu Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que isso não era porque Filemão era bonzinho. Isso não era porque Filemão era o cara. Não, isso era porque isso que Filemão é, e nós vamos ver, vinha da parte de Deus. E Paulo exaltava a Deus por quem era Filemão. E ele disse: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Paulo agradece a Deus pela vida de Filemão, pois era frequente. Note que era frequente, mesmo preso, mesmo Paulo impossibilitado de ir até Filemão, mas frequentemente chegava aos ouvidos de Paulo o testemunho de vida de Filemão. A vida de Filemão, a prática do evangelho, a prática do testemunho corria, as atitudes de Filemão corria, e era frequente ouvir que Filemão vivia o que ele professava. Era frequente ouvir que Filemão não era um seguidor apenas de palavras, mas isso que ele cria, ele expressava através de sua vida. E Paulo ouvia falar da fé e da demonstração de fé, através do amor para com os irmãos. O relacionamento de Filemão era tanto vertical quanto na horizontal, porque é impossível nós falarmos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos. E Paulo junta esses 2 mandamentos: amar a Deus com todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Este é o exemplo de Filemão. A fé em Jesus e o amor demonstrado por todos os santos. E o segundo destaque que Paulo nos mostra é que ele destaca que a fé era demonstrada na prática. Oro para que você ponha em prática. Atividade. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. E a palavra que destaca é koinonia. Comunhão, compartilhar, vida em comum. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. A fé de Filemão era uma fé ativa. A fé de Filemão era uma fé operante. Além disso, note que essa vida em comunhão, essa fé operante, ela é progressiva. Nós nunca vamos chegar ao ponto de dizer que está bom. Nós nunca vamos chegar ao ponto de dizer que vamos parar por aqui, chega de compartilhar, chega de comunhão, chega de crescimento de fé, chega dessas coisas. Não, é à medida que entender e experimentar. Conforme vai entendendo, vai experimentando, mais vai compartilhando. À medida que entendemos e experimentamos as coisas boas que há em Cristo. E em Cristo há, de fato, muitas coisas boas para nós, amém? À medida que experimentamos isso, também tem que ser compartilhado na vida em comum, uns com os outros, na vida em comum na comunidade, na vida em comum na sociedade. Koinonia, compartilhamento. Mas o terceiro destaque que Paulo nos dá é que ele destaca os efeitos de Filemão na vida de outros. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração de todo o povo santo. A vida de Filemão era um canal de bênção para os outros. Filemão era um canal de abençoar outras vidas. Filemão era bênção para aqueles que estavam à sua volta.
As notícias que chegaram a Paulo sobre o testemunho de Filemão encheu o coração de Paulo de alegria, enchia o coração de Paulo de conforto, mesmo preso. Filemão era um bálsamo para aquela igreja em Colossos. Aliás, a casa de Filemão era um oásis para aquela igreja, pois lá estavam se reunindo a igreja de Cristo Jesus na casa de Filemão. E Filemão, então, definitivamente estava buscando viver aquilo que professava. Filemão, de fato, estava buscando viver aquilo que ele acreditava. Vendo isto, algumas perguntas e algumas afirmativas para nós nesta noite. O que o testemunho de Filemão tem para nos ensinar? Diante da leitura que fizemos e diante desses 3 destaques que Paulo nos mostra sobre Filemão, o que podemos aprender com a palavra de Deus nesta noite sobre esse homem? O que podemos aplicar em nossas vidas sobre esse testemunho de vida de Filemão? Por que que esse homem, por que que essa palavra, por que que esta carta, por que que esta perícope está inclusa na palavra de Deus? Se ela está aqui é porque ela tem algo a nos ensinar. E o que nós podemos aprender? O que nós levamos para casa nessa noite para refletirmos e praticarmos? Eu acredito que, diante disso que nós falamos, nós podemos tirar pelo menos 3 aprendizados. A primeira coisa é que a sua fé, a minha fé, a nossa fé tem que ser visível. Como que a nossa fé se torna visível? E há um risco, então, que corremos, é confundir testemunho com ativismo religioso. Há um risco que nós corremos, confundir testemunho de vida com atividade na igreja. Há um risco que nós corremos entre confundir testemunho de vida com ficar preso dentro de uma igreja local. É óbvio que, como cristãos, nós precisamos servir uns aos outros. Servir na comunidade de fé, servir as pessoas na sociedade, servir as pessoas carentes com palavras, servir as pessoas carentes com recursos. E com certeza Filemão faz parte desse grupo de pessoas que serve na igreja de Colossos. No entanto, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o que ele enxerga na vida de Filemão é a fé no Senhor Jesus e o seu amor por todos os santos. O nosso testemunho de vida, ele torna visível aquilo que nós acreditamos. Os nossos atos, as nossas atitudes em família, no trabalho, na escola, na sociedade, seja lá onde nós estivermos, os nossos atos de discípulo de Jesus torna visível o que de fato nós acreditamos. Se nós acreditamos em Cristo, as nossas ações, as nossas atitudes são parecidas com a de Cristo. Não apenas falar com a boca, mas demonstrar através da nossa vida. E tem muita gente que fala que acredita, que confessa que acredita, que até diz aos outros e grita em voz alta, mas a sua atitude de vida desmente a sua profissão de fé. O nosso testemunho torna visível e verdadeiro aquilo que acreditamos. O que significa dizer que o que fazemos dentro da igreja, na sociedade ou na comunidade de fé ao redor, só pode ser chamado de testemunho se isso evidencia de fato aquilo que creio. Para ser um testemunho verdadeiro, tem que evidenciar de fato, através dos atos e atitudes, aquilo que eu creio que é no Senhor Jesus. Caso contrário, podemos chamar tudo isso
vir para a igreja, sair da igreja, fazer parte de equipe, fazer parte de grupo de louvor, ser pastor, fazer parte de jovens, parte de trabalho de crianças, seja lá o que for, tudo isso vira ativismo religioso, só isso. É só isso, e não passa disso. Então a nossa fé se torna visível através do nosso testemunho de vida. As palavras arrastam centenas, mas o testemunho arrasta milhares. É o nosso testemunho de vida. E Paulo disse que frequentemente ele ouvia falar da fé e do amor por todos os santos. A pergunta para nós nessa noite é: o que será que estão dizendo de nós? As pessoas têm expectativas sobre nós. O que será que estão dizendo da igreja brasileira? O que será que estão dizendo da igreja evangélica brasileira? O que será que estão dizendo da igreja evangélica Ebenezer? O que será que estão dizendo de mim? E o que será que estão dizendo de você? Será que as mesmas palavras que chegaram até o ouvido do apóstolo Paulo, que frequentemente ouvia sobre a fé e sobre o amor? Será que essas mesmas palavras, as pessoas olhando para mim, olhando para você, elas vão conseguir também dizer as mesmas coisas? Ou elas vão dizer: não, ele não é aquilo que ele professa ser. Ele não crê naquilo que ele professa crer. Porque as suas atitudes desmentem aquilo que ele diz. O que será que as pessoas estão dizendo de nós? O que será que as pessoas falam de você e de mim, meu irmão? O que será que as nossas famílias falam? O que será que os nossos parentes falam? E aqui eu não digo para ser bonzinho, docinho. Não, eu digo em questão de fé. Será que as pessoas estão vendo que de fato as nossas atitudes condiz com a palavra que nós pregamos? O que será que estão dizendo de nós? Mas o segundo exercício para pensarmos e levarmos para casa é: nós devemos compartilhar a nossa fé. Compartilhe a sua fé. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Filemão compartilhava sua fé através do amor. E o amor exige atitude, exige ação. E Filemão era assim, ele era colaborador, o apóstolo Paulo disse. Compartilhar a fé não é somente pela pregação que nós compartilhamos a fé. Também a comunicamos através de alimentar um faminto, vestir um necessitado, consolar um entristecido, amparar o aflito. Através disso nós compartilhamos a fé. As pessoas pensam que compartilhar a fé é apenas pregar. Não. Aliás, Filemão não era nem o pastor dessa igreja. Filemão não era nem o pastor desta igreja. Mas a Filemão, Paulo diz: olha, você me enche o meu coração de alegria e conforto, porque você tem revigorado o coração de todos os santos. Isso é papel meu, é papel seu, compartilhar a fé através de ações, através da demonstração de amor, através de atitude. E o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu ouço ouvir da tua fé, porque a tua fé se expressa através do amor.
então a sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você professa, está de fato visível, nós conseguimos ver isso. E eu concordo com William MacDonald, que ele disse: pode-se ler sobre o amor em um livro, mas como é irresistível ver a palavra viva num ser humano. Compartilhar a fé através de atitudes. Mas a terceira e última para levarmos para casa nessa noite é que nós devemos ser um refrigério para a vida dos outros. Nós temos que ser um refrigério para os outros. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Paulo não economiza elogios a Filemão. E abrindo um parênteses aqui, eu quero encorajar você a dizer às pessoas também que as pessoas são bênção na sua vida. Quero encorajar você a dizer às pessoas que você já foi abençoado por intermédio delas também. Nós temos a facilidade de nos esquecermos muito fácil, muito rápido daqueles que foram canal de bênção para nós. O apóstolo Paulo não mostra assim, ele lembra, ele traz a evidência. Diga para alguém que você já foi consolado através do ministério dela. Não tem problema nenhum. Mas não esqueça que você também tem que ser um refrigério para as pessoas que estão ao seu redor. Uma pergunta: as pessoas que se aproximam de você, as pessoas que Deus envia a você, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, elas têm encontrado refrigério para a alma através de você? As pessoas que têm encontrado com você no decorrer da vida, ela tem encontrado palavras de conforto de nós? Elas têm saído consoladas? Elas têm saído com o coração alegre, revigorado, confortado? As pessoas conseguem nos ver como alguém que sempre tem uma palavra pronta para elas? Nós temos que ser um refrigério para as pessoas. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse: a casa que vocês entrarem, a cidade que vocês entrarem, estabeleça a paz e diga: paz seja convosco. Se alguém não te quiser lá, sacode a poeira, vai embora, mas faça o seu papel. Paz seja convosco. Nós temos que ser refrigério para a vida das pessoas, meus irmãos. Ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si. Nossas ações atingem os outros. As nossas ações atingem as pessoas. O nosso testemunho de vida atinge as pessoas. Não podemos esquecer o alcance da influência que nós temos como discípulos de Jesus. Seja essa influência negativa, através de um testemunho errado que desmente a nossa fé, ou seja uma influência positiva, quando as pessoas olham e dizem: de fato, ele professa e crê e age conforme ele diz. Nós não podemos esquecer o alcance da nossa influência. Seja um refrigério para os outros. No decorrer da semana você vai encontrar alguém. Não esqueça dessa palavra. Diga de Jesus, seja um refrigério para a vida da pessoa. Ou não diga nada, abrace e chore junto. Mas seja um refrigério na vida dos outros. Mas se nós encerrássemos aqui, a mensagem ficaria totalmente impossível de viver. Eu concordo com vocês. Se encerrássemos aqui,
Essa mensagem estava totalmente humanista, totalmente centrada ao homem. Você faz, você consegue. Se encerrássemos aqui, seria totalmente meritocrata e legalista essa mensagem. Então você pode me perguntar, pastor, como faço para viver dessa forma? Como posso fazer que meu testemunho seja para a glória de Deus? Há somente uma forma: somente através de Cristo Jesus. Ei, eu e você somos pecadores, esquece. Pior do que você, só eu. Nós somos pecadores. Nós só desobedecemos a Deus. Nós éramos incapacitados de agradar a Deus. Se tem um povo ruim, começando por mim, estamos aqui, todo mundo junto. Nós somos ruins por herança de Adão. Esquece. Mas há um meio de viver isso que professamos. Há um meio de viver uma vida para a glória de Deus. E esse meio é somente Jesus Cristo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. À medida que vocês entenderem, à medida que vocês experimentarem as coisas boas que há em Cristo Jesus. Cristo entrou na história, morreu por nós, perdoou os nossos pecados e agora nós podemos viver uma vida que agrade a Deus. Cristo perdoou os nossos pecados, lavou e remiu no sangue derramado na cruz. Agora nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. Mas isso também depende desse processo progressivo, da medida que entendemos e experimentamos. Quanto mais nós entendemos, quanto mais nós experimentamos as coisas boas que há em Cristo Jesus, mais nós devemos colocar em prática aquilo que cremos e professamos. Quanto mais eu conheço, mais eu me devo parecer com Jesus. Quanto mais eu experimento de Cristo, é impossível que eu não deseje ser igual a Cristo. Quanto mais eu experimento da paz que há em Cristo Jesus, é impossível não compartilhar essa paz com os outros. Quanto mais eu descubro, eu conheço a ética, a moral da palavra de Deus, é impossível que eu não viva. É algo progressivo isso. À medida que nós conhecemos e nós experimentamos as coisas boas que há em Cristo Jesus. Hoje você consegue viver dessa forma? Não que você não vai pecar mais, esquece. Esquece, você vai pecar. Bobear, agora mesmo. Mas Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, foi levado até as últimas consequências. O Deus Santo, habitando no meio de pecadores, numa terra que foi contaminada pelo pecado, Ele vai até a cruz do Calvário. A ovelha muda é levada ao matadouro. Sobre ti foi levado todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós vivemos para a glória de Cristo Jesus, porque quando Deus nos olha, Ele vê o sacrifício do Filho em nós. Então nós somos justificados diante de Deus, e nós podemos viver isso, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos libertos
pela graça de Cristo Jesus. Cristo morreu por nós. Hoje, por meio de Cristo, você pode ter uma vida que agrada a Deus e pode também experimentar todas as coisas boas que há em Cristo Jesus. E eu vou lhe dizer, tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas boas para você experimentar aqui hoje e para experimentar no reino pleno que há de vir em Cristo Jesus. Hoje você pode experimentar isso. Nós vamos orar nesse momento. O grupo de louvor vai cantar e eu quero lhe dizer: entregue sua vida ao Senhor. Você foi criado para o Senhor e para a glória de Deus. E você que nessa noite, que a palavra falou com você, pois ela falou comigo, e acredito que falou com você, e sabe, assim como eu, que precisa melhorar, reconhece que precisa melhorar, que tal começar agora, junto comigo, pedindo perdão a Deus, se arrependendo, e depois pedir para Deus que Ele nos dê, assim como já nos foi dada essa liberdade de o conhecermos mais, de experimentarmos mais das coisas boas que há em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a refletir o que as pessoas dizem sobre ti, o que as pessoas dizem sobre nós. Nós vamos tirar um tempo de reflexão. Se você deseja nessa noite viver uma vida para a glória de Deus, entregue sua vida a Cristo. E se você já vive, faz parte de uma comunidade, mas os seus atos, as suas atitudes estão desmentindo aquilo que você crê, peça perdão a Deus. Deixe os seus pecados na cruz do Calvário e receba perdão e graça nessa noite. Cristo morreu para nos perdoar. Vamos orar?